Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Mavin Lacerda. É mais um tema livre, e ele fez duas doações, na verdade, e só deixou o tema livre aqui, disse que foi uma doação por gratidão a todo o conteúdo produzido. Muito obrigado, Mavin Lacerda, então vamos a este assunto. Lembrando, é claro, antes de iniciar, que vocês podem promover um vídeo de tema livre ou um relato, ou pedir um assunto aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé. Se vocês quiserem também fazer com que esse conteúdo chegue a mais homens, é só deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E vamos a esse assunto, que é mais uma vez essa onda de criminalização da Red Pill e tal. Veja, isso volta e meia acaba aparecendo nas mídias, e agora tem esse caso aí dos 4 jovens que a violentaram sexualmente, uma jovem também mais ou menos da mesma idade ali, e aí encontraram ou descobriram que eles tinham, alguns deles, não sei se todos, mas consumiam conteúdo Red Pill e tal, ou alguma coisa relacionada a isso. Daí, é claro, a narrativa constrói uma correlação entre o conteúdo Red Pill e o aumento da violência contra mulheres, que também aumentou, sei lá, em 5% do ano de 2024, 2025, mas a gente sabe que esses casos são hipernotificados, né? Tipo, a gente sabe, se um homem ele for morto por um bandido na rua que queria o celular dele e ele se recusou a entregar, então cai como latrocínio nos censos. Mas se é o mesmo acontecer com uma mulher, aí cai por feminicídio, sendo que o bandido ele só queria o celular, entendeu? E ainda assim se percebe que bandidos tendem a ser menos violentos com mulheres. Sim, elas são presas mais fáceis para esses caras, claramente, porém, justamente por serem mais fáceis, eles pegam mais leve. Quando a vítima é um homem, o bandido sabe que ele tem que ser violentamente extremo para ganhar a fita, né? Quando a mulher, o cara só ganha a fita e vai embora, a não ser, claro, que ele tem intenções de cometer crimes sexuais contra ela. Então veja, o que muitos não estão vendo a respeito desse negócio da criminalização da Red Pill, que novamente não é nada novo, né? Isso começou com a primeira merda do Campari, lembram? Que ele foi denunciado lá por conta da ameaça que ele fez no privado de uma influenciadora aí que estava tirando onda com o fato dele ser calvo. Foi aí que finalmente isso caiu na atenção da mídia, né? E aí vieram as propagandas, veio o Fantástico, Record e tudo mais. Depois ele fez a segunda merda, que foi agredir, né? Claramente ele agrediu lá a ex-namorada. Bom, teve vídeo, inclusive, provando isso. As agressões foram mútuas, né, pelo que ele mostrou ali nas marcas do corpo dele, mas a gente sabe muito bem que a cultura, principalmente a cultura cavalheiresca, marianista, sugere que o homem não pode nem se defender de uma agressão feminina, não é? E eu sinceramente acho que ele mereceu tudo que ele sofreu individualmente, entendeu? Porque o Calvo do Campari, ele representa a Red Pill, vamos dizer assim, ou pelo menos foi o que caiu nas vistas da mídia e da mainstream no geral, né, dos normes. Com normes eu quero dizer mulheres e pessoas desavisadas que não estão dentro dessa comunidade masculina, a galera de fora da bolha. Ele caiu meio que como um representante ou algum tipo de xamã, sabe? Um tipo de cacique da Red Pill ou coisa do gênero. E para essa galera de fora, ele foi assim o bode expiatório perfeito, porque a comunidade ela não oferece isso. A comunidade Red Pill, masculinista ou qualquer que seja, ela não tem líderes, ela não tem pautas, ela não tem um representante, um núcleo, entendeu? É simplesmente uma comunidade orgânica de criadores de conteúdo que muitos deles, inclusive, têm dissonâncias, têm discordâncias, mas todos eles estão reunidos ao redor de um problema ou de uma questão comum, que é principalmente, no caso da Red Pill, os relacionamentos entre homens e mulheres. Feminismo, políticas anti-homem, misandria, e em alguns casos até assuntos que vão além de relacionamentos afetivos sexuais, como relacionamentos com familiares, outras relações sociais, economia, globalização, geopolítica e até mesmo espiritualidade, né? Mas honestamente, esses assuntos são minoria. O foco do assunto mesmo é relacionamentos entre homens e mulheres, relacionamentos sexuais, afetivos. Então, era assim, esse tipo de merda acontecer e ter uma ligação com o conteúdo masculino no geral, ou mesmo com a Red Pill, porque o conteúdo masculino e a Red Pill são coisas, por incrível que pareçam, um tanto diferentes. Mas essas merdas acontecerem e a mídia ligar isso a conteúdos masculinos
Foi muito previsível, sabe? Assim, foi bola cantada essa daí. Porque assim, existe uma diferença muito grande entre conteúdos masculinos e a Red Pill. Mas por ser um conteúdo orgânico, não centralizado, não organizado, acaba que ele fica muito à mercê da interpretação da galera que está de fora e também à mercê de manipulações midiáticas. Então, eles tratam como um movimento, só que o movimento tem líder, tem pauta, tem intenção, entendeu? Um movimento, ele tem um objetivo, ele quer chegar a algum lugar. O que a Red Pill é, no máximo, um fenômeno social, fenômeno até sociológico, podemos dizer. Talvez um fenômeno antropológico. Só que, obviamente, a galera de fora já pegou a interpretação que quis e já enfiou isso na cabeça e não tem mais como mudar isso, né? Então veja que a maior força desse conteúdo, desse fenômeno, é justamente também a sua maior fraqueza. Porque enquanto for uma coisa descentralizada e totalmente liberal ali, não tem realmente como pegar ninguém como líder e fazer de pária, sabe? O Calvo do Campari, ele dançou praticamente sozinho, sabe? Praticamente não respingou em ninguém, nenhum outro criador de conteúdo. Uma liderança, um sistema de hierarquia, geralmente vai fazer com que o cabeça seja pego e os de baixo também acabem dançando de alguma forma. Então, dentro desses conteúdos, desse fenômeno, não há uma hierarquia. No máximo, a hierarquia entre o criador de conteúdo e os inscritos. Mas mesmo dessa forma, os inscritos eles estão inscritos em vários outros canais também. Então, é uma rede orgânica descentralizada. A questão é a seguinte: é que também por conta dessa descentralização e dessa desorganização, e eu não digo isso pejorativamente nem como crítica, isso permite com que todo mundo de fora tenha a interpretação que quiser a respeito. E isso abre espaço, obviamente, para manipulações de imagem, para mentiras, para infiltrações também, né? Como, por exemplo, a estratégia de cavalo de Troia. Pega algum maluco sequelado desse aí, enfia na comunidade Red Pill, diz que ele foi criado lá e que ele ficou maluco por conta disso, bota ele para fazer alguma merda e aí diz que esse conteúdo levou ele a fazer isso, né? Inclusive com propagandas no estilo aquela série Adolescência da Netflix. Que engraçado, é uma obra, assim, baseada em fatos reais, obviamente, mas tem várias incongruências com a realidade, como, por exemplo, o fato do guri ali que cometeu os crimes ser, na realidade, negro, mas a série bota ele como branco por conta das agendas que nós já conhecemos, às quais a Netflix é associada. Então tem muita gente que acredita que aquela porra é um documentário, mas na verdade é uma obra ficcional baseada num evento real. Então a agenda, a propaganda está claramente perceptível contra conteúdos masculinos no geral, não só a Red Pill. Porque o conteúdo masculino ele é um conteúdo voltado para homens, que inclusive pode incluir sedutologia, que são os criadores de conteúdo que ensinam a pegar mulher e tudo mais. A Red Pill, se você for ver, digamos assim, ontologicamente, de onde ela surge do filme Matrix, onde nesse filme, ao tomar a pílula vermelha, o personagem principal ele acorda de um mundo programado, um mundo ilusório. Então a Red Pill ela é o símbolo do despertar. Então é um conceito bem generalizado. Despertar pode ser para qualquer assunto. Pode ser o despertar de qualquer ilusão. Só que foca-se principalmente na ilusão a respeito do comportamento feminino e da natureza feminina, justamente porque atualmente esse é o problema que mais afeta os homens, uma falta de educação, uma falta de conhecimento, uma falta de saber lidar com mulheres, principalmente pelo fato de que as últimas gerações de homens acabaram se afastando. Então o conhecimento geracional passado de homem para homem se extinguiu por diversos motivos. Também por leis, mas também por conta da tecnologia, da globalização, também por conta da natureza e do comportamento masculino, sim, tem responsabilidade dos próprios homens nisso aí também. São diversas frentes que nós usamos para explicar o porquê isso aconteceu. Então, em grande verdade, eu sempre digo isso a vocês, as mulheres hoje elas têm maior controle sobre a educação de jovens homens e principalmente meninos, tá? E elas se orgulham disso. Isso a gente pode ver que a maior parte dos lares brasileiros hoje são comandados por mães. Isso quando o pai não é ausente, porque quando o pai é ausente não há outra opção senão a casa ser comandada pela mãe. Mais de 80% dos professores no Brasil são mulheres, então elas estão educando os homens, elas têm mais responsabilidade sobre a educação e, consequentemente, sobre o comportamento dos homens atualmente.
Só que assumir essa responsabilidade seria admitir essa hipocrisia feminina, entendeu? Seria as colocar em uma situação de culpa e de escrutínio, entendeu? E elas não querem isso. O que elas querem é, na verdade, transferir a responsabilidade, entendeu? Então, em grande verdade, a crescente de conteúdos masculinos, como Red Pill, por exemplo, está acontecendo justamente porque houve um desrespeito geracional de décadas aí à natureza masculina e a necessidade de meninos e jovens homens de exemplo masculino que foi privado deles. E agora, ao invés de resolver o problema, tem se tentado censurar a solução. Essa é a estratégia feminina. Mulheres não costumam resolver problemas em suas vidas ou em qualquer coisa que elas se debrucem. Elas tendem a transferir a responsabilidade e a buscar violência por procuração, truculência de fato. Isso você vai ver no micro e você vai ver no macro, tá? No micro, geralmente, quando uma mulher tem um problema na vida dela, ela transfere a responsabilidade e ela usa a violência por procuração. Ela comove, ela manipula um homem a fazer alguma truculência que ela precisa que seja feita para sanar o problema. No macro, o que elas estão fazendo com o Estado é exatamente a mesma coisa. Elas estão vendo um problema no conteúdo masculino, um problema que é muito responsabilidade delas também, porque esse conteúdo masculino ele fala justamente a respeito da deteriorização do comportamento feminino, das leis muito pressionadas por mulheres que são totalmente draconianas contra os homens, da destruição de arquétipos de liderança e de exemplos masculinos no geral, que a gente tem visto na mídia, na cultura e até mesmo no comportamento social, e também na censura e na perseguição. Mas o que é que elas fazem? Elas transferem a responsabilidade e buscam a violência por procuração. Elas pedem para o Estado, a instituição, censurar, criminalizar esse tipo de conteúdo, porque isso está causando problemas demais para elas, né? Agora, vamos exatamente a entender quais são os problemas que as mulheres têm com o conteúdo Red Pill. Porque a gente sabe muito bem que o conteúdo Red Pill ele não estimula a violência. Exceto um ou outro maluco criador de conteúdo que fala de Red Pill, mas novamente, ninguém é Red Pill de verdade porque não é um crachá que se apresenta, entendeu? É a analogia de despertar presente na caricatura de um filme. Então qualquer idiota pode dizer que é desperto, qualquer idiota pode dizer que é Red Pill. E novamente, essa é a maior força desse fenômeno, mas também é a sua maior fraqueza. Porque se qualquer idiota pode dizer que é Red Pill, podem usar a estratégia do cavalo de Troia ou simplesmente manipulações ideológicas. Como, por exemplo, a falácia do espantalho, né? Ficar pintando esse conteúdo como o mais feio possível e associando a casos hediondos aleatoriamente, que é o que está acontecendo. Mas a força também vem disso, né? Porque se algum idiota ficar falando uma porra dessas, ele dança praticamente sozinho. E é aí que eu quero chegar. Porque as mulheres elas têm percebido que os homens têm mudado, tá? Esse conteúdo tem mudado o comportamento dos homens de fato. Tem aumentado os critérios e princípios deles a respeito de mulheres, mesmo que aos poucos, mesmo que de uma forma até paliativa, onde o cara ele já vai ver menos valor em se relacionar com uma mulher que tem tatuagem, ou tem um histórico sexual extenso, ou um histórico sexual qualquer. Os homens eles estão agora criando um tipo de hierarquia de valor dentro da cabeça deles de acordo com o que as mulheres apresentam. E isso tem prejudicado muitas mulheres, porque, no fim das contas, elas sabem que o ganha-pão delas é os relacionamentos. Elas não querem admitir e vão morrer negando, mas elas têm uma necessidade emocional e talvez até sexual maior que a dos homens. Elas precisam mais dos homens do que os homens precisam delas. E esse é o segredo mais bem guardado que as mulheres querem esconder dos homens. Esse é o maior segredo. É assim, o que elas mais têm medo que os homens descubram. Que elas dependem mais dos homens infinitamente do que os homens dependem delas. Na verdade, os homens não dependem das mulheres para absolutamente nada. Claro, não falando do ponto de vista da reprodução da espécie, por exemplo. Eu estou falando do ponto de vista individual e social. Já individualmente e socialmente, as mulheres elas sabem que elas precisam dos homens para pequenos favores, tá? Para pequenas regalias ali e até mesmo para elas se sentirem bem, para o sistema endócrino delas, para o humor, sabe? Para o bem-estar delas, para as emoções delas. Elas precisam da validação masculina, da atração sexual masculina.
Elas precisam também fazer sexo, tá? Talvez até mais do que os homens, porque o homem ele tem um ímpeto, que é o que a gente chama de libido, muito maior do que a mulher para fazer sexo, para iniciar o ato sexual. Mas no quesito ficar sem sexo, os homens eles têm mais resistência. Eles têm uma tenacidade maior a ficar tempo prolongado sem sexo. Quando eu digo sem sexo, é todo tipo de afeto sexual, tá? Interesses, flertes, esse tipo de coisa. A mulher ela pode até passar meses em celibato aí, mas ela nunca, nunca, nunca vai conseguir ficar sem afeto, sem elogios, sem tensões sexuais ou sem toques físicos. O corpo da mulher precisa disso, tá? Até para manter o humor, o bem-estar, a autoestima delas. E elas recebem isso constantemente através das redes sociais. Os homens, eles têm aquela questão da libido, de, por exemplo, precisar ejacular, até mesmo. Mas isso também, através da tecnologia, foi resolvido de alguma forma. Então a necessidade feminina sexual tem sido suprida com redes sociais, porque ali ela ganha afeto, ela ganha gracejos e tensões sexuais, conversas e tudo mais. Elas ganham elogios. E a libido feminina, podemos dizer, ela se satisfaz mais dessa forma do que com o ato sexual em si. Já o homem é o contrário, ele se satisfaz muito mais com o ato sexual em si do que com esses elogios e gracejos e tensões sexuais e tal. Não que a mulher não goste do sexo em si, que o homem não goste dos elogios, mas existe uma hierarquia de valorização muito clara no intrínseco de cada um. Onde o homem ele vai preferir muito mais o ato sexual do que, digamos, a parte abstrata do sexo, e a mulher ela vai preferir muito mais a simbologia e a abstração que vem no sexo do que o ato em si. É por isso que elas preferem ler romances eróticos do que assistir vídeo pornô, porque ali está a simbologia, entendeu? Ali está a abstração. Já o homem, ele não se interessa por leitura erótica, ele vai preferir muito mais assistir um pornozão. Mas moralmente falando, você percebe que é pornografia em ambos os casos, né? Existe essa ideia de que, não, literatura é um pouco mais erudita, é um pouco mais intelectual. Tem o fato também de que você pode esconder socialmente muito mais facilmente um livro pornô, né? Você pode ler ali no seu celular e ninguém vê, você pode pegar um livro e cobrir a capa. Já se você puxa um pornozão no ônibus ali, no celular, porra, todo mundo nota, né? Então, de fato, há um tabu muito maior contra a pornografia do que contra a literatura erótica, que no fim das contas é a literatura pornográfica. Mas essa é só uma das muitas vantagens que as mulheres têm socialmente e culturalmente sobre os homens. Uma que praticamente ninguém fala, tá? Eu nunca vi ninguém falando. Mas, voltando ao assunto, o maior medo feminino coletivo, assim, tratando mulheres como um grupo, o maior medo generalizado feminino é que os homens descubram que elas dependem deles e que os homens apenas as desejam. E que se os homens controlarem esse desejo, elas perdem absolutamente toda a alavancagem que elas têm sobre eles. Então é por isso que você vai ver narrativas ambíguas de mulheres que falam contra a sexualização, mas continuam se sexualizando, vendendo conteúdos ou mantendo o eroticismo na sociedade. É por isso que você vai ver feministas protestando com pouca roupa, ou dizendo não tire o batom vermelho, que é claramente uma artificialização do símbolo de fertilidade, né? Elas sabem que se elas não tiverem atratividade e não manipularem o desejo masculino, elas perdem toda a alavancagem que elas têm dos homens e elas dependem dos homens para sobreviver. A existência feminina depende do trabalho masculino. Mas elas querem esconder isso a todo custo, com narrativas mentirosas, do tipo, não precisamos de homens para nada, os homens nos matam, os homens odeiam as mulheres, os homens são contra o feminino, o que não é verdade, porque a mera existência do feminino é uma prova de amor masculino. O Estado, o sistema, a polícia, a delegacia da mulher, as leis femininas foram todas passadas e sustentadas por homens. Claro, através de pressão feminina, através do pedido feminino. Elas protestaram por isso e elas acreditam que simplesmente por pedir, elas têm total crédito pela criação e a manutenção desses sistemas. Mas, na verdade, quando um marido bate na esposa e ela denuncia para a polícia, para a delegacia da mulher, quem aparece lá para resolver o problema são homens. Vai aparecer uma mulher também por uma questão burocrática, porque tem que ter, né? No caso de uma violência contra a mulher, não tem uma policial mulher ali para ter para fazer o acompanhamento emocional e tipo, porra, a mulher tomando porrada de homem e aparece mais 3 homens troncudo armado. Ela não vai se sentir tão à vontade. Mas é pelo mesmo motivo que tem que ter policial feminina para fazer vistoria, né? Para fazer revista.
O que é irônico é que a maioria dos ginecologistas são homens, mas você não vê uma urologista mulher, né? E cara, por incrível que pareça, ginecologistas mulheres costumam ser menos requisitadas por mulheres, obviamente, justamente porque as mulheres elas tendem a ter mais confiança em homens ginecologistas, porque ali o assunto é saúde. Eu não tô brincando, cara. Eu não tô brincando. A maioria das mulheres em pesquisas confiam mais em ginecologistas homens do que ginecologistas mulheres. Porque quando o assunto é saúde, não dá pra brincar, entendeu? Não tem política no meio. Então elas sabem que o homem é mais confiável pra esse tipo de coisa. É por isso que também, nesse caso de denúncia de violência contra a mulher, aparecem geralmente 2 ou 3 policiais homens e uma policial mulher. Não o contrário. A policial mulher, ela tá ali mais pra acalmar a vítima, ou a possível vítima, porque muitos desses casos também são falsos, né? Mas quem tá ali pra resolver o problema de fato é os marmanjos, entendeu? Os troncudão. Então é um fato, cara. Entra em qualquer delegacia da mulher, você vai ver mais homem trabalhando lá dentro do que mulher, tá? E as mulheres, elas vão estar na parte da secretaria. No campo mesmo, o cara que vai lá armado resolver o problema e falar que porra que tá acontecendo aqui é homem, entendeu? Só que elas não querem admitir que os homens fazem mais bem a elas do que fazem mal. Porque admitir isso seria claramente uma exposição da própria hipocrisia delas. Mas, acima de tudo, ia mostrar o valor dos homens, sabe? Ia forçar elas até algum nível de gratidão. E da mesma forma que, no micro, individualmente, as mulheres elas têm uma dificuldade muito grande, pelo menos maior que a dos homens, de admitir culpa, de pedir desculpas e de mostrar gratidão, no macro, isso se repete. Então, elas não querem deixar claro que elas precisam dos homens porque elas acham que os homens vão tratar elas da mesma forma que elas tratam os homens quando elas têm alavancagem contra eles. E essa é uma crítica que as próprias mulheres até fazem aos homens, mas é estratégia de chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? Ao longo da história, veja só, ao longo da história humana, os homens sempre tiveram uma vantagem, podemos dizer assim, inegável em relação às mulheres em várias áreas de suas vidas. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Quando eu digo vantagens, eu digo de capacidade de domínio mesmo. E dominaram. Eles dominaram, só que eles não as destruíram. Muito pelo contrário. Se a gente observar a linha da história humana, a gente vai ver que houve uma crescente no ganho de direitos, de liberdades e até mesmo de segurança feminina generalizada em todo o mundo, até mesmo no Oriente Médio. Tudo isso dado pelos homens, dado de mão beijada pelos homens. E tudo que as mulheres fizeram foi pedir. E em alguns casos elas ganharam até mesmo sem pedir. Mas elas querem dizer que elas lutaram e conquistaram isso pelo simples fato de pedir. Não, cara, não. Tudo que as mulheres têm no mundo de hoje, inclusive a própria vida, foi uma concessão dos homens, até mesmo a vida. Porque a gente sabe, se os homens do nada, amanhã, decidirem, nós vamos erradicar todas as mulheres do mundo, não tem nada o que elas possam fazer, absolutamente nada. Pense, por exemplo, num vírus. Um vírus mental que se espalhou na cabeça de todos os homens, tá? E eles decidem, a gente tem que se livrar de todas as mulheres do mundo. Não tem absolutamente nada o que elas possam fazer para evitar isso. E elas sabem disso intrinsecamente, elas vivem meio que numa ansiedade generalizada, um mal-estar a respeito disso, entendeu? E é isso que leva elas a acreditarem que os homens as odeiam. Porque existe uma possibilidade de violência. Então, o argumento do todo homem é um estuprador, né? Estuprador em potencial parte justamente disso, porque há a possibilidade de violência. Não quer dizer que o homem vai fazer, e provavelmente ele não vai fazer. Em 99% dos casos, o homem não vai fazer. Mas o medo delas, na verdade, não é nem medo, né? Porque muitas das vezes mulheres se colocam em situações onde a possibilidade dela ser violentada é muito maior e elas não ligam. Como é, por exemplo, se vestir de maneira provocante e sair sozinha tarde da noite na rua para locais onde há histórico disso. Então você percebe que é claramente irracional. E só há uma maneira de você entender isso de forma honesta. É que elas não estão falando sério a respeito do medo que elas têm. Porque quando é para sair na rua, vestida de maneira provocante, sozinha, em um ambiente claramente perigoso, elas vão dizer que se você alertar elas a respeito disso, é culpar a própria vítima.
Então você se pergunta, tá, mas cadê esse medo de ser violentada se você está se expondo a uma probabilidade disso? Em grande verdade, elas não possuem esse medo. É pura propaganda e narrativa subversiva. Elas querem dizer que os homens são estupradores em potencial para pintar um espantalho feio dos homens, para mantê-los sob a coleira de que eles são intrinsecamente maus por conta da alta libido, por conta da atração que eles têm ao corpo delas, e aí apelar para o senso de culpa deles, onde eles vão se olhar no espelho e falar: porra, eu sou um merda. Eu represento perigo a uma mulher. Eu faço uma mulher se sentir mal e com medo pela minha própria presença. Então é uma operação psicológica nível CIA, tá ligado? Isso faz com que o homem ele se policie de uma forma assim Foucaultiana, sabe? Isso destrói a autoestima dele, destrói a confiança dele e o faz se sentir menos que uma mulher, faz ele se sentir um merda, uma ameaça à mera existência da mulher. Isso tem funcionado, isso tem destruído a autoestima e a confiança de muitos homens. Porque, novamente, esse medo delas é irracional. E em muitos dos casos a gente vai ver ela não tendo esse medo. Quando ela tá em festa, quando ela tá vestindo roupinha curta, quando ela tá dançando e se embriagando, que é uma coisa que quase toda mulher faz hoje em dia, né? Você não vai ver esse medo nessas situações. Mas ela vai dizer que ela sente esse medo quando ela tá, sei lá, sozinha no elevador com um homem, onde a probabilidade da violência acontecer é ridiculamente pequena, entendeu? A gente pode usar o exemplo que eu dei dos ginecologistas. No caso de uma violência sexual, o ginecologista ele tem muito mais possibilidade de fazer isso acontecer, né? Pô, o cara tá ali mexendo na área. Só que elas mesmas confiam mais no homem para mexer na área genital delas, profissionalmente, do que confiam numa mulher. Isso é maioria, isso é censo. Pode pesquisar, pergunta qualquer IA aí. É por isso que você vê mais homens ginecologistas do que mulheres ginecologistas. E não é simplesmente, é machismo porque as mulheres não conseguem entrar na faculdade, não sei o quê. Não, as mulheres são maioria na faculdade hoje em dia, no mundo ocidental. Elas estão mais educadas que os homens hoje no quesito educação formal, no quesito acadêmico. E não me venha dizer, mas é porque é um tabu mulher ginecologista, porque uma mulher não quer se expor dessa forma a outra mulher. Pelo amor de Deus, pô. Mulher se troca no vestiário sozinha, uma vê o corpo da outra, muitos iniciam a vida sexual hoje em dia até com uma amiga, treina beijo na adolescência. Isso é mais plausível no caso de urologistas mulheres, né? Porque o homem ele não quer estar ali mostrando as suas partes, principalmente no caso de uma possível doença ali para uma mulher e tal. Então, é isso que eu tô tentando dizer a vocês, cara. As mulheres, elas não querem que esse conteúdo continue porque esse conteúdo tem alertado homens a respeito do poder que os homens têm sobre elas. E veja que essas narrativas abstratas sobre afeto, sobre relacionamentos baseados em conceitos neorromânticos, né? Sobre amor, sobre respeito, complementarianismo e tudo mais. Sim, isso até existe, mas muitas das vezes, se para a maioria dos casos, acredito eu, que isso é uma cortina de fumaça para distrair os homens do fato de que relacionamentos afetivos sexuais, até mesmo familiares e fraternais, são sobre poder. Quem precisa mais de quem? E todo mundo lá no fundo sabe disso, mas não quer admitir, porque tira a mágica da coisa. Mas é um fato, se o seu amigo ele começa a te chamar todo fim de semana pra sair, e você fica recusando e recusando, mostrando claramente que ele precisa mais de você, ele quer mais a sua presença do que você quer a dele. Eventualmente, se essa pessoa se valoriza e ela tem um sistema emocional, uma autoestima no lugar, o que ela vai fazer é parar de te chamar. É até mesmo, em alguns casos, cancelar a amizade. E é por isso que as mulheres não querem que os homens descubram que elas precisam deles e eles apenas as desejam. Porque elas não querem que eles se afastem. E o conteúdo Red Pill, ele tem mostrado cada vez mais isso, que as mulheres dependem dos homens e os homens somente as desejam, mas desejam demais, desejam de uma forma que parece que eles precisam. O desejo é tão grande que parece que o homem precisa da mulher para viver. Mas até quando a gente vai para o cristianismo, a gente vê que isso não é verdade. Na analogia de Eva vindo da costela de Adão, o homem não precisa da costela para sobreviver. Cara, se uma costela sua sumir da noite pro dia, tu vai acordar e não vai nem perceber, vai viver sua vida normal. Você provavelmente vai demorar dias para perceber que tá faltando alguma coisa ali, que nem perceba, tá? Só quando você estiver tomando banho, se tocar ali e falar, caralho, tá faltando uma coisa aqui. Tá assimétrico, tem um lado que tem costela e outro que não. Se você não tiver conhecimento corporal, é capaz de você nem perceber e nada na sua vida muda. Mas querendo ou não, a perda de uma costela é a perda de algo que falta, entendeu? Você não se sente inteiro, você não se sente completo sem a sua costela. Só que se você parar para pensar,
Você simplesmente dá de ombros e fala: cara, eu não preciso da costela, perdi a costela. Você não sofre porque perdeu uma costela da mesma forma que você pode perder um pé, uma mão, um braço, uma perna, cuja sua locomoção e a sua qualidade de vida depende disso. Então, as mulheres elas não querem que os homens descubram que dá para viver tranquilamente sem costela. Porque, veja, vamos aos fatos. Muitas delas dizem que o conteúdo Red Pill é perigoso porque incita a violência. Isso não tem nenhuma ligação com a realidade, isso é pura propaganda. Porque quanto mais a gente cruza os dados, por exemplo, a respeito de que esse conteúdo é mais consumido por homens nos estados sul e sudeste do Brasil, per capita, tá? Per capita, e os casos de violência também per capita ocorrem mais nos estados das regiões nordeste e norte. Se você pegar os números crus, vai parecer que no sul e no sudeste, principalmente no sudeste, onde tem 42% da população do Brasil está concentrada lá, vai parecer que os casos de violência ocorrem mais nessa região. Mas, novamente, é per capita, por concentração de pessoa. E os casos de violência ocorrem mais nos estados mais violentos do Brasil, que estão nas regiões norte e nordeste, que também per capita consome menos esse conteúdo. E você vê também que a maior parte desses casos de violência e agressão contra a mulher vem de homens já convictos disso, que já foram denunciados disso, que já têm um histórico disso. Vem de homens de um QI mais baixo, sabe, de uma cultura mais bestial, que consomem na internet, na verdade, mais coisas sobre futebol, funk, dança, quando dentro da comunidade masculina, dentro da Red Pill em si, você não vai ver homens que gostam tanto dessas coisas. É muito difícil você ver um criador de conteúdo ou até ouvintes desses canais falando que gostam de futebol ou sequer tocando no assunto. E é claro, por concentração, pelo simples fato de que o conteúdo ele tá disseminado pra caramba e qualquer um pode assistir essa porra, pode-se encontrar uma exceção de um cara que consome esse conteúdo e fez alguma merda. Mas você vai ver claramente que é exceção. E a mídia ela tá louca pra encontrar essa exceção e totalizar essa porra, entendeu? É associar o conteúdo a esse tipo de ato. Então você vai ver também que as mulheres, majoritariamente, elas têm políticas antipunitivistas ou votam em partidos que têm políticas antipunitivistas, que elas são contra, por exemplo, em majoritariedade, castração química para estupradores, pena de morte, prisão perpétua. Em grande maioria, as mulheres são contra o aumento da punitividade, da severidade das punições para crimes hediondos como esse. Sendo que, veja só, elas seriam as maiores vítimas, né? E as maiores beneficiadas se esses homens fossem mais punidos. E, ironicamente, os homens são muito mais a favor do aumento da severidade contra esses crimes, sendo que uma falsa acusação, por exemplo, que não se provasse falsa, poderia foder a vida desse cara. Então veja que o homem ele tem até um patamar moral superior nessa questão, podemos dizer até espiritualmente superior, porque ele até prefere correr o risco de sofrer uma pena capital no caso de uma falsa acusação, mas que, em casos de acusação verdadeira, o mal seja punido severamente. Então isso é uma prova de superioridade moral, entendeu? Isso é uma prova de superioridade espiritual. Então você vai ver posts assim, até mesmo dentro da internet, o discurso de ódio contra homens é maior do que o discurso de ódio contra mulheres. Isso é um fato. Você pode andar pelo Twitter e pelo Instagram. Rapidamente você detecta isso se você não tiver um viés, se você já não tiver sido doutrinado. Cara, no Dia da Mulher aí, no Twitter, posts que claramente estavam falando mate homens, homens devem morrer, destrua todos os homens. Estavam pegando 80, 90, 100 mil likes, às vezes até mais. Claro, muitos desses vindo de bots, porque eu já falei que essas big techs já admitiram que governos da América Latina, ou seja, incluindo o Brasil, possuem meio que um gabinete, né, de controle de bots para manipular a opinião pública. Mas isso não tira a severidade da parada, porque muitas pessoas, vendo que muitas outras concordam com aquilo, elas começam por osmose a acreditar naquilo também. É uma manipulação de opinião pública, é um controle das massas, e é uma coisa que afeta principalmente as mulheres, porque a mente das mulheres é muito mais suscetível a propagandas do que a mente masculina. E os estados, os governos sabem disso, e a intenção deles é desestabilizar a sociedade, estimular o medo das mulheres contra os homens, porque se as mulheres não vão aos homens, que elas acreditam que são seus agressores, para as defender, elas vão para quem? Para o Estado. Quando se tira um marido de dentro de casa, quando se generalizadamente faz as mulheres terem medo, aversão ou ódio aos homens,
elas inevitavelmente correm para o Estado porque elas veem que é a única instituição que pode as ajudar. E é aí que o Estado ganha curral eleitoral. É aí que o Estado ganha votos. E o pior é que, sabendo disso, os homens eles não têm nada a fazer quanto a isso senão se afastar, que é o protocolo Deixe-as em Paz. Eu vou, inclusive, começar a frisar cada vez mais o protocolo Deixe-as em Paz, que é um protocolo idealizado pelo Che Morpheus, um criador de conteúdo, acho que mexicano, espanhol, e o Neoclorum, também espanhol. O nome do protocolo é Déjalas en Paz. E é basicamente MGTOW, cara. É basicamente homem seguindo o próprio caminho. Não casar, não coabitar, não ter filho e ainda além disso aí. O protocolo Deixe-as em Paz é mulheres num canto, você no outro. Isso vai envolver o celibato, isso vai envolver principalmente toda a retração social dos homens em relação às mulheres, tá? Não por medo, não porque o cara tem uma ansiedade social, uma fobia de mulher, mas por escolha própria, para ele ficar em paz e deixá-las em paz. Isso não é misoginia, não é aversão, não é fobia, é simplesmente uma estratégia deliberada, tá consciente para ter mais paz e tranquilidade na própria vida, entendeu? Então o homem ainda continua prestando cidadania e cortesia social à mulher, ele ainda fala com mulheres quando necessário, eles não as trata como menos, ele se relaciona com elas, mas é até aí, tá? O protocolo Deixe-as em Paz é até aí. E para isso, o homem ele precisa controlar o seu desejo, controlar a sua libido e controlar a sua necessidade afetiva sexual. Pouquíssimos vão conseguir isso aí. Dentro da comunidade já é uma minoria de homens, está crescendo, mas é minoria. E dentro dessa comunidade, uma minúscula quantidade desses vai conseguir manter o protocolo Deixe-as em Paz. Porque, como o nome sugere, ele não é uma doutrina, ele não é uma ideologia, é um protocolo. É uma lista de afazeres, sabe? É um passo a passo, é um manual para diminuir os dramas e os riscos da própria vida do cara. Então isso já está além do MGTOW, porque o MGTOW ainda pode se relacionar sexualmente com mulheres. Isso está além do celibato, porque o celibato ele é puramente sexual e ele é puramente assim uma falta de desejo mesmo. Pode não ser uma falta de desejo sexual, mas é uma falta de desejo emocional. Já o protocolo Deixe-as em Paz, ele é uma estratégia social, sabe? Ele é, inclusive, uma estratégia política, sim, para o homem se defender politicamente. Mas ele é uma prática individual. Então não é uma doutrina, não é uma religião onde um vai perseguir o outro se ele não estiver seguindo 100% do protocolo. É uma estratégia individual que o homem ele busca para ter mais tranquilidade e paz na vida dele. Porque esse protocolo é uma das poucas coisas que se pode censurar ou se controlar, entendeu? O que elas vão fazer? Obrigar homens a tratar elas de uma maneira diferente do civil, do cidadão? Então elas podem censurar os criadores de conteúdo, elas podem passar leis, elas podem fazer denúncias, mas e aí? O que ela vai dizer? Vai chegar na delegacia e falar: seu polícia, ele está se recusando a entrar em um debate comigo, ele está se recusando a ser cavalheiro comigo. Ele está se recusando a ter um relacionamento de amizade comigo ou um relacionamento sexual afetivo comigo. E só para deixar claro, isso também não é uma estratégia de birra, tá? Não é uma estratégia do tipo, eu não quero você porque você não me dá o que eu quero. Não é uma tentativa de dar gelo em mulheres e agir como um bad boy. Na verdade, quanto menos elas descobrirem que você segue o protocolo, melhor. Não é uma estratégia de tipo dar um tratamento de silêncio para as mulheres se sentirem abandonadas e voltarem engatinhando para os homens. Por favor, volte a me tratar como uma mulher de verdade. Não. Repito, é puramente uma estratégia individual para defesa, autodefesa social e política. Consequentemente, também uma autodefesa emocional, porque não se relacionando com mulheres, você não vai ter problemas emocionais, né, os dramas dentro dos relacionamentos atuais e tudo mais. Repito, não é uma doutrina. Não é uma pregação isso aqui, os homens têm que fazer isso para atingir um objetivo coletivo, mostrando às mulheres que elas precisam dos homens e eles se afastando, eles terão mais autoridade, elas terão que dar mais autoridade. Não é uma estratégia de retorno à mesa de negociações, não é uma estratégia de barganha essa daí, tá? Como eu falei em vídeos anteriores, esse tempo já passou. O tempo de barganhar com as mulheres a respeito dos relacionamentos, do casamento, da paternidade e maternidade, das relações entre homens e mulheres, da cultura, da relação social, dos tabus, seja lá o que for, esse tempo já passou, provavelmente na década de 60. E vocês nem sabem o quão longe, muitos de vocês nem sabem o quão longe estava o ponto de retorno, né? O ponto de barganha.
Muitos de vocês acreditam que na década de 90, 2000, até 2010, ali antes das redes sociais, antes do Instagram e dos smartphones, dava ainda para ter uma negociação legal. Não, não. Quando você começa a pensar com a cabeça de cima e não com o coração ou com a cabeça de baixo, você percebe que as relações entre homens e mulheres degringolaram por completo com o divórcio sem culpa, com as leis, a primeira lei exclusivamente feminina, aquilo ali já fudeu tudo. E basicamente os últimos homens que estão conseguindo ter algum relacionamento satisfatório, favorável com as mulheres, favorável não, né? Satisfatório que seja, favorável é uma palavra muito forte, são homens que não estão levando mulheres a sério. Em algum ponto eles estão usando o protocolo deixe-as em paz. Eles não fazem comprometimentos a longo prazo com mulheres, eles não assumem compromisso, eles as levam à medida do conveniente, do prazeroso e do aceitável. Esses são os poucos relacionamentos satisfatórios que eu vejo homens tendo, do meu ponto de vista, né, na sociedade atualmente. É o leitado e ghost, né, o que a gente chama vulgarmente aqui na comunidade do leitado e ghost. É o cara que ele vai na casa da guria, a guria vai na casa dele, passa uma tarde, eles fazem o que tem que fazer, saem juntos. E acabou. Nada muito sério, não tem nem uma fidelidade ali, em muitos dos casos. Não tem comprometimento algum e as coisas se tornaram assim, sabe? Muitos podem lamentar porque são homens mais, eu diria, orientados a relacionamentos duradouros, fidelidade e comprometimento. São homens mais orientados à monogamia. Esses estão sofrendo. Estão lamentando, mas o choro deles não significa porra nenhuma. Não muda nada, né? Essas relações, inclusive, são muito favoráveis para as mulheres, muito satisfatórias para elas também, porque favorável é uma palavra diferente de satisfatória. Elas gostam desse tipo de relação, elas não lamentam, pelo menos pelo que eu vejo, grande parte delas, quiçá a maioria, não lamenta a queda da monogamia, a queda dos comprometimentos e dos compromissos para a vida toda. A maioria delas não lamenta isso. Elas gostam das relações mais frívolas, mais rápidas mesmo. Como diria Bauman, os amores líquidos. Claro, para elas é muito interessante porque os homens, como eu falei, desejam mais elas do que elas desejam os homens. Então, uma mulher que está nessa lógica de relacionamentos frívolos, elas têm muito mais opções. E o homem, ele lamenta a falta de compromisso justamente porque é a única forma dele garantir que ninguém mais está tendo acesso à mulher dele. Já que ele não pode ter quantidade, ele apela para a segurança, que vem com esses compromissos e comprometimentos mais duradouros. Já a mulher, ela se beneficia muito mais de quantidade do que de qualidade, do que de segurança nesses casos. Então, sinceramente, essa época do compromisso já passou, sabe? E agora os caras que eles estão tendo relacionamentos satisfatórios, eles são os que estão pegando a última trincheira, sabe? A última borda da pizza, que é o dos relacionamentos casuais aí, do leitado e ghost e tal. Poucos homens conseguem praticar isso de maneira satisfatória de fato. A verdade é que a maioria que está nessa vida não transa tanto quanto gostaria de transar, não está tão satisfeito quanto gostaria de estar, paga muito mais caro e tem muito mais dores de cabeça e problemas do que gostaria de ter, tá? Então, a satisfação é isso, tá? Favorecimento é outra coisa. Satisfação é o quanto você recebe a depender do quanto você quer oferecer. Favorecimento é só o quanto você recebe. E agora, para concluir, sobre, mais uma vez, voltando a essa questão da criminalização da Red Pill, né? Eu não me preocupo muito com isso. Tem muitos caras que, por exemplo, vêm aqui dizer que seu canal tá na mira, seu canal vai cair, não sei o quê. Cara, meu conteúdo, ele é bem leve, até se você parar pra pensar, bem tranquilo. Já foi mais pesado antigamente, mas eu já passei por esse arco. O conteúdo que tinha que ser feito a respeito desse assunto já passou. A respeito do profano feminino, a respeito da natureza feminina, a respeito de mulher assim, mulher assado. Agora vocês veem que o meu conteúdo ele tá muito mais focado em como os homens devem agir para se proteger. É uma coisa muito mais individual, muito mais egoísta no sentido filosófico, onde o cara ele olha muito mais para si e em como ele pode se defender dos perigos modernos. Eu faço ainda uma análise a respeito do comportamento da mentalidade feminina, mas em suma isso é para concluir como reagir de uma maneira funcional para si mesmo. Então eu não me preocupo com a criminalização da Red Pill, porque primeiro de tudo, como eu falei, a Red Pill não é uma doutrina, não é uma seita, não tem líderes, não é uma organização. Então, o meu canal cai, cara, eu posso criar um outro canal a qualquer momento. Como já fiz várias vezes, esse aqui é o 5º canal que eu tenho, tá? Sem falar que eu duvido que isso realmente vá para frente, isso é mais terrorismo com foco em manipulação eleitoral, em manipulação política, entendeu? E também sensacionalismo e oportunismo midiático.
A mídia adora temor, adora medo generalizado, porque isso gera mais cliques, isso gera mais likes, isso gera mais ibope. Como eu falei, as intenções reais das mulheres é censurar esse conteúdo porque esse conteúdo tem, de fato, afastado os homens dela, não aproximado. Porque o homem que violenta, o homem que abusa de uma mulher, ele geralmente faz isso porque ele é apaixonado por ela. Apaixonado no sentido patológico, tá? Ele quer estar com ela, então ele vai fazer isso porque ele quer dominar ela ou porque ele tem ciúmes dela. E o conteúdo da Red, no fim das contas, ele tá mais numa perspectiva hoje de afastamento e podemos dizer, em alguns casos mais extremos, até de aversão à mulher. E elas sabem que o homem que realmente violenta é o homem que está apaixonado. Ele tem uma paixão doentia, ele quer ela, e elas gostam disso. Inclusive, seus romances e seus livros eróticos são permeados, são povoados por homens assim. Homens patologicamente apaixonados que fariam tudo por elas, inclusive violentar outros homens ou a elas mesmas. Então, repito, o que elas temem realmente da Red Pill é a perda de controle, é a perda da paixão, é a perda das emoções masculinas. É o que elas não querem perder isso. Por isso que elas são contra punições mais severas contra homens que praticam isso, porque esses homens que praticam esse tipo de coisa, bem ou mal, eles estão emocionalmente engajados. E a Red Pill, ela tira o engajamento emocional. É por isso que as propagandas, a mídia e até mesmo o conteúdo que as mulheres produzem ainda é um conteúdo erótico, ainda é um conteúdo neorromântico, ainda é um conteúdo que leva os homens a sentirem uma necessidade, um desejo maior por elas. O que elas não querem realmente é conteúdos que quebrem o engajamento emocional. O que elas não querem é conteúdo que afaste os homens emocionalmente e fisicamente delas. Por isso que elas estão perseguindo a Red Pill. E não é de agora. E é por isso que eu digo que isso não vai dar em nada. Porque isso é uma tentativa psyop, entendeu? É operação psicológica. Não tem realmente um risco nisso aí. Elas não têm o que fazer de fato. Elas estão blefando. Elas estão blefando. Não tem como a política realmente censurar esses conteúdos, porque no fim das contas o que elas querem, e isso fica muito claro nos posts e nas opiniões que elas têm a respeito disso, é quebrar o financiamento. É ir até as big techs como o YouTube aqui e pedir a censura desses canais, a queda desses canais, a desmonetização desses canais. O que elas querem é isso. Só que o YouTube, eu conheço as big techs, eu conheço muito bem essas plataformas. O que elas querem, no fim das contas, é manter o ecossistema funcional, tá? Manter os lucros. E elas só derrubam canais que ameaçam o ecossistema do YouTube, ou seja, a comunidade. E segundo as diretrizes, as políticas do YouTube contra discurso de ódio, misoginia e tudo mais, isso já é proibido na plataforma. O que elas querem é fazer com que o conteúdo considerado misógino e discurso de ódio contra as mulheres, ele seja apertado, que o torniquete seja apertado, para que o conceito de misoginia ele seja mais abrangente. Ele seja meramente críticas às mulheres, ou dizer para os homens que eles não devem se relacionar com mulheres problemáticas, com mães solteiras, com borderlines, com mulheres com passado extenso, com mulheres com tatuagens. Isso não é misoginia em nenhum dicionário, mas elas querem fazer essa novilíngua, essa manipulação de linguagem, de comunicação, para colocar esse tipo de argumento e conteúdo como discurso de ódio, como misoginia. É só vocês verem o que aconteceu com outras palavras, como a própria palavra misoginia, como a palavra machismo, preconceito, racismo e até pedofilia. Estão tentando mudar o significado da palavra pedofilia. Por exemplo, dizer que o Leonardo DiCaprio, que se relaciona com mulheres de 18 a 25 anos, é pedófilo porque ele é muito mais velho do que elas. O que não configura absolutamente nenhuma realidade, nenhuma civilização e nenhum dicionário no mundo, porque 18 para frente já é mulher, já é adulta. Então elas descobriram que elas não podem combater isso pelas vias oficiais. Então elas estão tentando mudar o conceito da palavra, mudar a opinião pública, mudar até mesmo a sensação e o entendimento social a respeito de misoginia e discurso de ódio, para evitar que esse conteúdo se espalhe e concomitantemente que os homens se afastem. Só que elas não conseguem assumir a responsabilidade, como eu falei, e perceber que os homens estão se afastando justamente por conta dessa censura, por conta dessa falta de liberdade, por conta dessa perseguição, por conta da destruição dos exemplos e dos arquétipos masculinos, por conta das leis que elas mesmas estão passando. Então elas estão criando o problema, mas por conta
dificuldade de assimilação de responsabilidade que elas têm, não percebem ou não querem admitir que elas poderiam resolver o problema se parassem com essa picuinha, com essa putaria. É tipo, vamos ao micro novamente, é tipo quando uma namorada sua, ela chega pra você e fala, esse cara tá me assediando, ele fica toda hora pedindo pra sair comigo e tal, olha aqui, olha aqui. Ela mostra pra você e você olha no fundo dos olhos dela e diz, por que você não bloqueia? E aí ela vem com argumentos desviatórios, tá? Até subversivos mesmo, onde ela vai dizer, não, mas eu não quero parecer grossa porque ele é meu amigo e ele pode até fazer alguma coisa comigo porque ele pode ficar frustrado. Mentira, ela gosta daquela validação. Ela gosta de ter um homem babando por ela e pedindo pra sair com ela. Da mesma forma quando ela reclama da amiga. Essa minha amiga é fofoqueira, ela fica falando mal de mim, ela é chata e não sei o quê. Você olha no fundo dos olhos dela e fala, por que você não termina a amizade com ela? Daí ela diz, não, mas isso seria muito duro, não, o que as outras vão pensar e não sei o quê. Ela ainda consegue ser uma boa pessoa quando ela não está no seu pior estado, no seu pior dia. Então é sempre uma narrativa de desvio de responsabilidade, onde elas não querem tomar as rédeas da situação e resolver o problema. Por isso que elas reclamam tanto. Então, nessa relação hermética até mesmo, entre micro e macro, o marido, o namorado ali, ele é o Estado, e a mulher, a namorada, a esposa, ela é o coletivo feminino. E o Estado, o que é que ele faz? Ele é filha da puta, ele é bem esperto. É como se fosse um maridinho que diz assim, tá vendo por que você tem que confiar em mim? Tá vendo por que você tem que deixar com que eu tome as rédeas da situação e controle tudo na sua vida? Tá vendo por que você tem que votar em mim? Tá vendo por que você tem que dar as suas liberdades para que eu possa censurar o seu celular? Para que eu possa bloquear esse cara? Para que eu possa controlar as suas amizades? No fim das contas, as mulheres elas querem ser controladas. Só que antes o marido fazia isso. Agora elas estão dando esse poder para o Estado. Elas não querem tomar liberdade e responsabilidade, porque toda liberdade vem com responsabilidade, e resolver os problemas sozinhas. Não, elas querem render poder ao Estado. Estado, resolva esse problema para mim. Só que, como eu falei, a misoginia, o discurso de ódio no YouTube já são proibidos, tá? Já derrubam canais se você falar, por exemplo... não vou nem falar, né? Porque eu tô no YouTube, mas vocês entenderam. Então, o máximo que elas podem fazer, o que elas estão tentando fazer, é tornar o conceito de misoginia e discurso de ódio mais abrangente, para pegar todo tipo de crítica ou até mesmo conteúdo que cause mal-estar nas mulheres, que as deixe, veja só, tristes. Mas o objetivo principal, como eu já disse a vocês, é fazer com que os homens não saibam que elas dependem deles. Elas estão percebendo que o conteúdo Red Pill tem afastado os homens delas, principalmente das de menor qualidade, como nós dizemos aqui, que são as que têm um histórico sexual extenso, que têm tatuagem, que já têm idade, que já têm filhos de outros relacionamentos, porque essas coisas não dá pra mudar, entendeu? Essas coisas não dá pra disfarçar, não dá pra fingir. Como é que uma mulher vai fingir que tem 20 anos quando ela tem 50? Elas até tentam com cosméticos e extremos cirúrgicos, mas fica na cara. Então, quando se fala que mulheres boas para relacionamento são mulheres jovens, elas piram, porque isso afasta os homens das mulheres mais velhas. Quando se fala que mulheres boas para relacionamento são mulheres sem tatuagens, virgens, sem filhos, obviamente, as que têm tatuagem, elas não conseguem tirar a tatuagem. Tem até crescido um pouco essa ideia de remoção de tatuagem, né? O tratamento lá, justamente por conta da Red Pill. Então isso tem causado uma mudança social, elas estão percebendo isso e a estratégia delas é censurar. Elas sabem que não dá para reconstruir ímen, que não dá para mudar o passado. Elas sabem que elas só têm uma chance na vida, num período bem curto, de conseguir um bom homem. E como eu falei, elas necessitam dos homens, até emocionalmente, fisicamente, sexualmente, em todos os sentidos. E elas não querem que os homens descubram que eles só desejam as mulheres. A despeito do que muito neoconservador, principalmente católico, complementarianista, vai dizer a você que, meu Deus, você precisa de uma mulher do seu lado porque é natural, porque olha a Bíblia e não sei o quê, quando na verdade o próprio Messias deles, Jesus Cristo, não se casou, não teve filho, não coabitou e nem tocou numa mulher sexualmente. Eles querem seguir mais o exemplo de Adão do que do exemplo de Jesus. E olha que Adão fez merda, né? Jesus não. Mas enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui. Eu Coruja, até mais.